As cerimônias Scrums, elas são limitadas, né? Tem tempos limitados, como a gente viu, por exemplo, aqui na aula passada, a reunião de planejamento da sprint, né? Que ela tem ali um tempo limitado. Se eu tiver uma sprint de 4 semanas, ela vai ter no máximo 8 horas, se for 2 semanas, 4 horas, tá? Então é importante a gente sempre ter em mente essas limitações temporais dentro das cerimônias do Scrum. Tá? Isso aí é algo realmente que não é negociável, tá? Isso tem que ser levado bem a sério mesmo. E essa relação de tempo aqui é algo que, primeiro, existe aí todo um estudo baseado nisso. Isso não é algo que foi simplesmente tirado, números mágicos, né? A questão exatamente de produtividade, atenção e etc. que as pessoas vão ter. E se eu sei que eu estou envolvido em um evento que tem um tempo máximo de duração, então eu vou me preparar, eu vou me otimizar, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, ser o mais simples possível e ser o mais claro possível para que o evento consiga cumprir aí o tempo pré-estabelecido, tá? Aquelas reuniões longas, que ao final da mesma reunião, a única conclusão que você tira é que você marca uma segunda reunião, uma terceira reunião, é algo que dentro do Scrum tem que ser evitado ao máximo, tá? Isso é evitado ao máximo dentro do Scrum. Seguindo aí, então nós vimos aqui a reunião de planejamento da Sprint, que foi uma reunião importante para a gente, né? Onde eu tenho o Scrum Master como um cara ali que vai zelar aí exatamente pelo cumprimento correto dessa reunião, pelas entregas que essa reunião tem que ter ao final, pelo discorrer da reunião e também por zelar aí para o time box da reunião aí, para manter a reunião, para que a reunião consiga cumprir aí o objetivo de, ao final da mesma, eu ter sprint planejada e respeitando inclusive a limitação temporal dessa reunião. O PO, que é o Product Owner, dentro dessa reunião, ele vai ajeitar aí o backlog do produto e assim o backlog também da sprint, definindo o que vai ser implementado e definindo também os objetivos da sprint, tá? Ao final dessa sprint, o que tem que ser entregue. O que a reunião de planejamento da sprint, então, tem que responder em termos de questões, para a gente poder relembrar? O que pode ser entregue como resultado de incremento, ou seja, o que vai ser o incremento, a definição do incremento, como o trabalho para realizar esse incremento vai ser realizado, ou seja, o que vai ser feito, não a nível muito técnico, tá pessoal, mas a nível mais macro, o como fazer, tecnicamente falando, isso é papel do time de desenvolvedores, do time de devs, entre eles, então ele tem a liberdade para isso. Quais são os insumos de entrada, assim, a matéria-prima dessa reunião? O backlog do produto, evidentemente, onde tem todas as pendências e requisitos a serem implementados no produto. O último incremento entregue, o último MVP entregue, para a gente poder, baseado nesse MVP, a gente vai criar um novo incremento, isso é fundamental. A capacidade projetada do time de desenvolvimento, ou seja, o que eu vou ter de time de desenvolvimento para poder executar a sprint, né? E como é que foi o desempenho do time no último sprint, né? Para a gente poder rever aquele famoso ciclo do PDCA lá, né? Então eu vou lá, vou medir, vou ver o que houve, quais desvios vão ter para tentar corrigir aí e melhorar aí na próxima entrega. E o que se espera de saída ao final do planejamento da sprint, tá? Os itens de backlog do produto, que vão ser selecionados para comprar o backlog da sprint, tá? E o plano de entrega, o que vai ser feito para poder atingir o objetivo da sprint. Bom, uma vez estabelecido o início de uma sprint, existem as reuniões diárias ou as chamadas daily, tá? Que ocorre diariamente, evidentemente, como o nome se diz, durante a execução da sprint. São reuniões aí de no máximo 15 minutos, tá? Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local. Então nada de ficar mudando de local, nada de ficar mudando de horário. Tá? Uma vez você estabelece o horário da daily, é sempre nesse mesmo horário. Tá? Normalmente, inclusive o Jeff, ele é bem enfático nisso. Ele pede que inclusive a daily seja realizada com seus membros em pé, para exatamente não gerar aquela acomodação e aí aqueles 15 minutos virar meia hora, que vai virar uma hora e aí deixa de ter o objetivo da daily.
tá? A ideia é a gente conseguir ter a comunicação do time para entender como é que está o andamento do projeto, disseminar conhecimento entre o time, tá? E identificar impedimentos, né? São aquelas 3 perguntas básicas, né? O que eu fiz, o que eu pretendo fazer e se tem alguma coisa que está me impedindo realizar aí, tá? Com a daily, eu vou programar as próximas 24 horas, até a próxima daily. Então, assim, eu sempre vou ter uma janela de visibilidade de no máximo 24 horas. Então, para ter essa janela de visibilidade de no máximo 24 horas, eu vou resolver assuntos picados, curtos, e aí tentar sempre vencer as próximas 24 horas. A ideia básica do Scrum, pessoal, é eu pegar um problema muito complexo, reduzir esse problema a incrementos e tarefas pequenas, curtas, de tiro curto, e aí, à medida que eu vou vencendo essas etapas, eu vou entregando pequenos incrementos que vão acumulando até a possibilidade de eu finalmente entregar o produto como um todo, tá? A ideia é exatamente essa, ok? A reunião diária, o AD, envolve o time de desenvolvimento apenas. Posso, inclusive, envolver os POs, tá? Mas basicamente envolve o time de desenvolvimento. Existem algumas variações aí que traz alguém, inclusive alguns representantes aí dos usuários chaves, etc. Mas aí são variações que existem, tá? Não é nada proibitivo, mas normalmente a dele é do time de dev e no máximo ele vai envolver os POs dentro na dele, tá? Mas a concepção da dele mesmo é interna do time de desenvolvimento. Às vezes, vocês podem estar integrados dentro de, por exemplo, de uma empresa terceira que se presta serviço para uma outra empresa. Você pode ter uma daily que envolve o PO, parte do seu time de dev e alguns representantes da empresa, mas internamente, dentro da tua equipe, da tua equipe de desenvolvimento, você também tem a sua daily interna. Então você pode ter mais de uma daily, por exemplo. Nessa situação é uma forma de adaptação também dessa situação, principalmente quando você está prestando serviço. Então, quais são as questões que os membros então têm que responder dentro dessa daily interna? O que eu fiz ontem que ajudou a equipe a atingir a meta da sprint? O que eu vou fazer hoje para poder ajudar a equipe a atender a meta da sprint? E qual vai ser o obstáculo? Quais são os obstáculos? Se tem algum obstáculo que vai me impedir, ou a mim, ou a equipe, a atingir essa meta, tá? E aí o Scrum Master ele vai focar muito fortemente nessa resposta da 3 para identificar impedimentos. Ele não vai fazer desdobramentos desses impedimentos muito longos dentro da daily, porque você tem o time box de 15 minutos. Normalmente ele vai anotar isso aí, ele pode fazer depois alguns desdobramentos, chamar aqui um desenvolvedor, chamar alguns membros da equipe de dev para ter um entendimento melhor da questão e aí desdobrar para poder resolver os problemas de obstáculo. Mas ele não vai segurar o time inteiro ali na dele, às vezes para resolver, desdobrar esses obstáculos e problemas que podem estar sendo enfrentados pelo time, tá, pessoal? Tá? Lembrando, assim, esse time box ele tem que ser respeitado. Ele faz parte da, da cerimônia Scrum. Isso é algo que tem que ser muito bem estabelecido e é uma regra que não pode ser quebrada, tá? Bom, depois que a sprint ela é entregue, ao final do sprint se faz uma revisão dessa sprint, né? Lembrando que um dos princípios do Scrum é a transparência e o feedback. Transparência no sentido de deixar bem claro o que está sendo feito, quais são os impedimentos que estão ocorrendo, e o feedback, que é exatamente ter um retorno, né? Obter um retorno e para que eu possa planejar, melhorar e melhorar na próxima sprint, ter aí, então assim, uma melhoria contínua, né, dos processos internos. A Sprint Review ela é sempre realizada ao final do sprint, tá? Que eu vou inspecionar então o incremento e também, se possível, adaptar o backlog do produto com os novos itens, remover, etc, dar baixas e etc. Quem participa então dessa reunião? O time Scrum, que nesse caso é o PO, o Project Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master.
Além desse time Scrum, eu tenho os stakeholders, que vão ser convidados, e os usuários chaves também, que o PO traz então para essa reunião os usuários chaves, os patrocinadores do projeto, alguns, nem todos, né? São os principais que estão mais envolvidos diretamente com o projeto para poder validar o que foi entregue. Essa reunião tem no máximo 4 horas se a sprint durar um mês, 4 semanas. Se a sprint durar 2 semanas, essa reunião tem no máximo 2 horas, tá? Também é um time box clássico do Scrum e que deve ser obedecido também. O Scrum Master ele tem como objetivo zelar também pelo respeito dessas cerimônias. Reforço isso, tá? E qual que é o resultado final dessa reunião? É um backlog do produto revisado, ou seja, retirado aí pendências ou itens que já foram implementados no incremento, ou inserir novos também, como por exemplo incidências de bug, etc., entra ali para dentro do backlog, tá? Isso também pode inclusive gerar backlog aí para o próximo sprint. Por exemplo, foi identificado um bug, identificado algum problema, isso entra para dentro do backlog, tá? O que são os elementos da revisão da sprint? Primeiro, o Scrum Master garante que o evento ocorra, e tem que ocorrer eu não posso dar sprint como encerrada sem ter essa cerimônia de revisão, do sprint review. Ele tem que garantir que isso ocorra, que os participantes entendam a ideia e que ensinem todos os envolvidos a manter a reunião dentro do time box. Okay? O time de desenvolvimento demonstra o que está pronto, tá? E vão responder algumas questões sobre o incremento, que aí o PO vai propor, que os usuários chaves e patrocinadores também vão propor, tá? Discute o que foi bem feito durante o sprint, tá? Quais foram os problemas que foram encontrados durante o sprint e como esses problemas foram resolvidos para gerar aí também um aumento de conhecimento interno. O PO esclarece quais itens do backlog do produto foram prontos, ou seja, entregues, e quais não foram prontos, e discute o backlog do produto tal como está sendo projetado os prováveis alvos, tá? E datas de entrega, baseado no progresso até a data, tá? Isso se for necessário, porque dependendo do projeto, até mesmo por questões de pagamentos, desembolsos financeiros, etc., ainda é necessário ainda a gente ter projeções ainda de entregas, fazer algum tipo de projeção de datas, tá, pessoal? Não é também algo que um dia acaba, né? Porque, por exemplo, a empresa que está prestando serviço, ela tem que receber, e a empresa que está contratando, ela tem que ter um planejamento para desembolso financeiro também. Então, é possível que você faça algumas estimativas de datas para alguma conclusão de alguns conjuntos de requisitos. Isso não necessariamente quer dizer que vai ser isso, né? É uma estimativa para você ter aí um controle um pouco mais, digamos, clássico em cima do projeto. Não, mas isso é apenas uma estimativa mesmo, mais tradicional. Bom, continuando aí os elementos de revisão da sprint. O grupo todo colabora sobre o que fazer em seguida, tá? E assim que a revisão da sprint vai fornecer o quê? Valiosas entradas para o planejamento da próxima sprint. Pode ocorrer uma revisão de como o mercado, o uso potencial do produto, discutir bem se aquele incremento realmente vai impactar no mercado, se o mercado mudou, etc. Isso tudo pode ser feito dentro dessa reunião também. Pode inclusive ter uma revisão da linha temporal, tá, do orçamento, capacidades, mercado, etc. O que se espera da próxima funcionalidade, o que se espera de capacidade do produto. Então, né, porque nessa reunião eu trago os usuários, trago os caras que estão bancando o projeto, então tem que ter essa visão mais de business mesmo, mais de negócio também, porque é isso aí que esses caras que vão mensurar realmente o valor que está sendo entregue na mão deles. Bom, uma vez que a sprint review ocorra, depois acontece a retro, que é a retrospectiva da sprint. O que acontece? E essa outra cerimônia, o que tem de diferente nessa cerimônia? É justamente a oportunidade para que o time Scrum inspecione a si mesmo, tá? A si próprio, quer dizer, e
criar um plano de melhoria. É um feedback interno, tá? Ou seja, eu vou entender o que eu fiz, o que eu tive de ações benéficas, de ações ruins nessa sprint, para que eu possa corrigir para a próxima sprint. Isso é interessante porque também é dentro daquela perspectiva de melhoria contínua, processo de melhoria contínua ou melhoria contínua de processos, tá? Essa reunião tem no máximo 3 horas para um sprint de um mês. Se um sprint de 2 semanas, 1 hora e meia, tá? Também não pode se estender além disso. O Scrum Master participa dessa reunião como membro, também é um membro auxiliar do time. Ele deve garantir que também essa reunião ocorra e que os participantes entendam o propósito para que ela possa ser positiva e produtiva. O que tem que ficar claro é o seguinte: não é uma DR, não é uma reunião para verbalizar apenas frustrações internas, etc. Né? A gente tem que ser transparente o máximo possível, expor os problemas, e aí o Scrum Master vai começar a entender também o que está acontecendo e também propor melhorias. O que pode ser feito para melhorar o processo já para a próxima sprint. Então, a ideia é eu sair com planos de melhorias que já vão ser implementados na próxima sprint, ou seja, no outro dia, né, assim que rodar a próxima sprint. Então, essa ideia de melhoria contínua do processo é algo que, se bem implementado, traz resultados bem interessantes aí para a equipe, para o time, para o projeto e etc. Tá? Então, quais são os propósitos da Retro? Primeiro, inspecionar como a última sprint foi em relação às pessoas, e aí envolve aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas. Como o Scrum ele tem esse papel humano muito forte, não só o Scrum, né, os métodos ágeis, né, as técnicas ágeis, eles têm esse fator humano muito forte. Então existe sim uma análise assim, como as pessoas, o comportamento das pessoas, como as pessoas se relacionaram dentro da sprint, como é que os players que estão ali dentro se postaram frente aos desafios que a sprint proporcionou, tá? Mas também os processos e se as ferramentas também estão ok. Tá? A gente vai ver isso, positivo e negativo, tá? Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e o que pode melhorar, tá? Potenciais melhorias. Criar um plano para implementar as melhorias. Então, dentro do time Scrum, à medida que ele faz o seu trabalho, a ideia é aumentar a qualidade do produto, tá? Melhorando sempre o processo, melhorando sempre assim o processo de trabalho e sempre definindo e adaptando o que nós vamos dizer a definição de um produto pronto ou de um incremento pronto, tá? E essas melhorias sempre vão estar sendo implementadas já na próxima sprint. Não é algum plano que eu vou desenvolver a longo prazo ou um plano que eu vou desenvolver daqui não sei quantas sprints. É na próxima sprint. É não deixar para depois aquilo que eu já posso resolver. Tá? O Scrum ele tem muito essa característica. Se tem algo que eu posso resolver amanhã, eu vou resolver amanhã. Tá? Em relação a esses planos de processos aí, de melhoria de processo, melhoria contínua. Isso já vem da administração, isso não é algo novo, tá? Isso vem aí do modelo Toyota, tá? 5S, PDCA e outros modelos aí já famosos aí na área administrativa, na área de administração e melhoria contínua de processo. O que o Scrum fez foi trazer esses conceitos de uma forma velada, né, indireta, para dentro da framework, para dentro dos seus métodos. Mas o que está sendo aplicado aqui exatamente é a melhoria contínua de processos. Só que de uma forma muito mais ágil, tá? muito mais leve também, no sentido de eu não tenho lá um ciclo PDCA, eu não tenho que preencher um monte de formulário, eu não tenho um monte de cheques para ser feito, Gemba, aquele monte de coisa, Muri, Murar, que também é muito útil, mas assim, está tudo muito intrínseco dentro dos processos do Scrum. Quem já trabalhou um pouco com qualidade total, CQC, essas coisas de indústria, sabe aí do que eu estou falando. Então o Scrum ele traz isso de forma velada, de forma bem leve dentro dos processos dele,
que dentro da metodologia, de forma a eu ter um processo de desenvolvimento de software com melhorias contínuas e constantes. Então eu vou estar melhorando constantemente o meu processo, adaptando o meu processo e procurando assim ter uma qualidade cada vez maior. Normalmente você começa com um time com uma velocidade um pouco menor, e à medida que o time ele vai se moldando, aprendendo, tanto com o produto quanto com os processos, em grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o retorno e a capacidade, a velocidade aumenta muito do time, né? À medida que o time começa a entrar dentro do ritmo aí do projeto e do Scrum. Bom, pessoal, os artefatos do Scrum, segundo aí o Sutherland, são os seguintes: o backlog do produto, lembrando que o backlog do produto contempla todas as pendências que estão em aberto ainda para o desenvolvimento do produto final, tá? A entrega do produto final. E dentro do backlog do produto, além do backlog do produto, eu vou ter o backlog da sprint, né, que são os itens que vão ser entregues e desenvolvidos, vencidos, né, numa determinada sprint, e o incremento, que nada mais é do que o MVP, ou seja, um produto de valor mínimo. É o incremento que eu vou dar ao final daquela sprint. O que eu vou acrescentar na minha última entrega, né? O que vai ser acrescentado à última entrega, tá? Então, o que é o backlog do produto? Basicamente, é uma lista ordenada, tá? Por prioridade, que vai conter todas as características, funções, requisitos que devem ser atendidos pelo produto, tá? Bem como também bugs, né? Às vezes entrega-se um incremento e identifica um conjunto de bugs, isso volta para o backlog. Se forem bugs críticos e etc., ele já volta com a prioridade alta para integrar a próxima sprint para fazer as correções necessárias, tá? Então esse backlog ele vai ser a única origem dos requisitos. Não vou ter outra fonte de requisitos ou de recursos do meu produto, tá? O backlog é a fonte única para isso, tá? E qualquer mudança do produto tem que vir apenas e somente ser do backlog. O backlog ele também não é algo engessado, tá? Ele é vivo. Por quê? Porque o Scrum ele já espera mudanças constantes, ele já espera que novos requisitos sejam pedidos, que requisitos sejam removidos, que novas pendências passam a integrar o backlog. Então esse movimento aí ele é constante. Então o backlog é algo vivo, tá? Não é algo fechado, como a gente viu lá nos métodos, nos ciclos de vidas clássicos, lá em cascata, etc. Que uma vez que eu faça o levantamento de requisitos, aquela lista é imutável até o final do produto. Não, a ideia aqui é que eu consiga adaptar e essa lista seja uma lista viva, uma listagem que vai estar sendo constantemente alterada e mudada de acordo com as necessidades aí do meu cliente, tá? O PO ou Product Owner, ele é o responsável, só ele é responsável pelo backlog, só ele pode incluir conteúdo, só ele pode alterar a priorização e só ele pode remover conteúdos de dentro do backlog, tá? É papel dele gerir e manter esse backlog, tá? Eu posso ter mais de um time de desenvolvimento? Posso, né? Eu posso ter vários squads, por exemplo, ou trabalhando no mesmo backlog, mas o backlog é algo único e aí eu posso dividir o backlog em diferentes squads dentro de uma mesma sprint, tá? Normalmente, como é que é o formato aí dos itens de um backlog, tá? Eu tenho uma descrição, tá? Normalmente aí você usa uma história de usuário, um user history, etc. Uma ordem, tá? Uma estimativa de esforço, que eu vou associar isso a um valor, tá? E descrições de teste. O que é isso aqui? Como é que eu vou dizer que um item foi entregue ou não? Como é que eu vou dizer que um item, como é que o meu time de desenvolvimento vai dizer, olha, cumprimos o item X do backlog? Os usuários chaves, quando criar lá as histórias de usuário para compor o backlog, eles também vão ter que descrever como validar
aquele item. Como é que eu vou validar? Então, por exemplo, eu tenho lá cadastrar novos clientes. Como é que o time de desenvolvimento vai saber que aquele item foi entregue? Então, o PO, junto com esses usuários-chave, vai descrever. Ao final do mês, não será possível a inserção de novas informações de clientes, informando código, telefone, nome, por exemplo, tá? Então, ou seja, para que o time de dev saiba que um determinado incremento está pronto, ele vai olhar na validação. E isso aí compõe o item do backlog. Então não é só um item nomeado, eu tenho uma descrição mais completa possível. Na realidade, a gente vai trabalhar até com histórias do usuário, tá? Que é User Stories, que são realmente descrições bem alto nível, né, de como funciona eu como usuário, desejo que seja possível cadastrar os meus clientes numa base de dados relacional, aonde eu possa informar o nome completo do meu cliente, telefones, e-mails. Aí eu vou descrever uma história mesmo, tá? Algumas pessoas adaptam esses caras aí para usar os chamados casos de uso, use cases, como vocês vão ver depois lá em projetos sistemas, tá? Para poder apoiar essas histórias de usuário. Tá? Vocês podem, esses artefatos da engenharia de software clássica não morreram, eu posso utilizá-los. Tá? E aí eu vou depois dar uma pontuação que vai ser uma estimativa desse cara, qual o peso, qual o custo que a gente vai ter. Tá? E aí utiliza normalmente uma escala Fibonacci, como essa aqui. Tá? Eu sempre pego os dois últimos, somo para formar o primeiro. Por que escolheu o Fibonacci? Foi uma escolha aí desses caras para eu poder ter uma escala não muito contínua, mas uma escala mais ampla. Então, se eu tiver uma história muito simples para uma história de médio ou de alta complexidade, então eu tenho saltos bem distintos para poder fazer isso, tá? Só um instante. Vamos lá. Tá toda dengosa, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, existe um processo que é o chamado Planning Poke, que é o time de desenvolvimento que vai fazer essa estimativa, aonde o time de desenvolvimento lê as histórias de usuário, procura entender um entendimento e cada um escolhe um valor, né? E aí entra-se num acordo e se cria essa estimativa de cada uma dessas histórias aí para você poder estimar a estimativa de esforço, tá, gente? Que isso depois vai chamar pontuação, tá? Quando eu monto o backlog da sprint, eu vou somar as estimativas de cada um dos itens para saber qual é a pontuação daquela sprint. Quantos pontos de esforço eu vou empregar. Isso é algo altamente assim, rápida, né? Para quem já trabalhou com desenvolvimento clássico, existem várias técnicas, pontos de função, um monte de técnicas que podem ser empregadas para se estimar o esforço para se implementar algum tipo de requisito. E o Scrum resolve isso de uma forma bem simples. Usa uma escala de Fibonacci, cada integrante do time de desenvolvimento lê o User Stories, discute brevemente o entendimento do User Stories junto com o PO para eles entenderem, ver se eles entenderam de fato o que o usuário quer, e cada um escolhe um peso. E aí entra-se, faz uma votação interna e vê qual peso apareceu máximo, ou se houver um empate, discute se chega-se a uma conclusão aí democrática entre todo mundo de forma muito rápida, tá? Então não se perde muito tempo com técnicas rebuscadas, como ponto de função e outras técnicas que existem aí para poder mensurar o tamanho de um software e custo também, tá? É coisa muito, muito rápida, muito leve, ok? Sem muito formalismo para isso. Isso é bem interessante. E aí existe um processo que nós chamamos que é refinamento do backlog, que é a ação onde eu vou adicionar detalhes, as estimativas, ajustar a ordem do backlog, e sempre de forma muito colaborativa, tá? Entre o PO e o time de desenvolvimento, o PO explicando, o PO tem que entender muito bem o negócio, tá, gente? O PO ele não pode ter dúvida daquilo que tem que ser feito. O PO tem que ser muito claro, então ele tem que entender, ele tem que passar para o time de desenvolvimento exatamente o que tem que ser feito.
O nome dele é claro, é Product Owner. Ele é o dono do produto, tá? Eu tenho lá os sponsors, usuário-chave, mas o PO é muito importante que ele entenda muito bem do business, né? Do que está sendo feito, para ele poder passar isso para o time de desenvolvimento e orientar o time de desenvolvimento aí na compreensão dos itens na hora do momento do refinamento do backlog. Os itens de backlog de ordem mais alta, que vão estar no topo, eles devem estar o mais claro possível. Normalmente, quando o item entra no backlog, ele entra com a descrição mais alto nível, e à medida que ele vai sendo refinado, ele vai se reposicionando dentro do backlog, e o time passa a ter um entendimento melhor daquele item. Tá? Evidentemente, os itens que estão no topo são os itens que provavelmente já vão entrar nas próximas sprints. Então, esses itens aí, eles têm que estar um nível de refinamento muito alto. Tem que estar tudo muito claro, a descrição muito bem feita, a validação bem estruturada, porque senão o time de desenvolvimento não vai conseguir realizar aquilo que tem que ser realizado dentro do processo, tá? Bom, as estimativas, pessoal, quem faz é o time de desenvolvimento. Tá? E essas estimativas aí é papel do time de desenvolvimento. Tá? O time de desenvolvimento que vai ser responsável por essas estimativas. Não é o PO, não é o Scrum Master, nem mais ninguém. Por quê? Teoricamente, o time de desenvolvimento ele já teve todo o detalhamento possível, já teve todo o entendimento possível no refinamento, né, junto com o PO. E aí, a impressão que o time de desenvolvimento vai ter vai estar refletida nas estimativas. Como o próprio nome já diz, é uma estimativa. Vai ter momentos que eles vão estimar muito alto, vai ter momentos que eles vão estimar muito baixo. Numa sprint, e isso pode gerar algum tipo de transtorno, mas aí quando rodar na próxima sprint, o time já vai estar mais acostumado com o projeto. Então a tendência é que as estimativas, à medida que as sprints vão correndo, elas vão ficar cada vez mais bem consolidadas e bem apoiadas, tá, pessoal? E lembrando, são estimativas. Você não pode se sabotar, que é chutar tudo muito difícil, porque senão você não vai implementar nada, e nem chutar tudo muito fácil também. Então a ideia é ser o mais transparente possível e que cada um exponha. Às vezes quando tem muita divergência, às vezes num time as estimativas estão muito divergentes, né? Alguém botou muito baixo, alguém botou muito alto, abre-se então as estimativas e aí cada um expõe o seu ponto de vista. Normalmente chega-se a uma estimativa intermediária, tá, gente? Então isso aí também é muito aberto dentro do time. Bom, uma vez que a gestão do backlog do produto é feita pelo PO, monta-se o backlog da sprint, que vai ser um subconjunto desse backlog do produto, tá? São uma parte dos itens do backlog do produto que vão ser resolvidos na próxima sprint. E aí, junto com esse, eu vou ter um plano para poder entregar esse incremento, para entregar esse conjunto de itens, para dizer, olha, atingir o objetivo da sprint, tá? O time de desenvolvimento faz uma previsão, né, de qual funcionalidade está próximo do incremento. Eles vão fazer uma previsão sobre o trabalho necessário para entregar a funcionalidade e vão definir o que nós chamamos de pronto, done, né? O que é o pronto? Eles vão pegar os itens lá do backlog da sprint, pegar as validações necessárias e vão dizer, olha, o produto está pronto se a gente conseguir entregar isso, e o produto conseguir fazer isso, baseado aqui nas histórias do usuário, baseado aqui nas definições de testes que o usuário passou também dos itens do backlog, tá? O time de desenvolvimento modifica o backlog da sprint ao longo da sprint, então eles têm esse poder no backlog da sprint, tá? Principalmente porque eles vão aprendendo mais o trabalho a ser feito. Então, sempre que um novo trabalho é necessário, o time de desenvolvimento adiciona um backlog. Então, às vezes tem um item lá que entrou no backlog da sprint que eles descobriram durante a execução da sprint que era necessário fazer uma outra ação. Então, eles vão lá e acrescentam essa ação no backlog da sprint, não no backlog do produto. O backlog do produto é do PO, tá? À medida que eu vou realizando as tarefas, eu vou dando baixa também no backlog da sprint. Quando eu descubro que algum planejamento, algum item de planejamento é totalmente desnecessário, eu vou removendo. Lembre-se, os planos é importante,
mas primeiro eu quero entregar um produto. Então, se eu tiver que modificar meu plano durante a execução do próprio plano, não tem problema nenhum aqui, tá? A gente vai modificar, a gente vai ajustar, não tem nenhum tipo de problema, tá? E o backlog da sprint, somente o time de dev pode alterar. É deles. Uma vez que o PO pegue e monte o backlog da sprint, o backlog da sprint pertence ao time de desenvolvimento e é algo dele, tá? A ideia é que o backlog da sprint seja o mais transparente possível. Normalmente utiliza-se quadros Kanban lá com os post-its colados, do que tem a ser feito, do que está sendo feito, daquilo que já foi feito e entregue. Preza-se, e aí é uma coisa, a gente está num mundo muito tecnológico, né? Quer ter tudo existem soluções como o Azure DevOps, ou o Mural e outras ferramentas como o Trello, e o Planner também. Tem N ferramentas aí que auxiliam nesse processo de montagem desse quadro. Mas o ideal mesmo, você vai ver, por exemplo, em grandes empresas de ponta de tecnologia, é o quadro na parede. Tá? Você pode até ter esse quadro em meio digital, aí, utilizando ferramentas, etc. Mas está ali na parede, os post-it, bem visível. Qualquer um que passe está olhando para saber o que o time está sendo feito, em que pé se encontra a sprint, quais são os impedimentos. Às vezes no quadro Kanban, por exemplo, eu tenho lá um item que está em situação de impedimento, ou seja, eu não consigo desenvolver aquele item porque tem alguma coisa impedindo esse desenvolvimento. Então eu vou lá e ponho uma bolinha nele e coloco na coluna de impedidos. Quando eu chego no outro dia, eu pego esse produto continua impedido, eu vou lá e acrescento mais uma bolinha. Porque quando eu olho o quadro, caramba, esse item aqui já está com 4 bolinhas, ou seja, está 4 dias parado devido a algum tipo de impedimento que não deixa com que a equipe consiga desenvolver esse item do backlog. Então, ou seja, tudo é muito transparente e visível, tem que ser visível, tá? Nada escondido. Atrasos, adiantamentos, seja o que for. Isso aqui é muito forte dentro do Scrum, que é a transparência. E normalmente se utiliza quadros Kanbans para isso, para dar essa visibilidade aí, tanto para o time quanto que para outras pessoas também que estão ali dentro da área, envolvidas ali dentro. Bom, o que é o incremento? É a soma de todos os itens do backlog do produto contemplados ou prontos durante a sprint. Esse é o incremento, tá? Então, por isso que o nome é incremento, porque eu vou pegar a última entrega e vou acrescentar mais coisas a ela, tá? Então, ao final da sprint, um novo incremento ele deve estar pronto, tá? O que vai significar que deve estar em condição de ser utilizado. Já ir para testes e homologação pelos usuários e possivelmente entrar em produção, tá? Eu posso fazer entregas antes do final da sprint? Posso. Tá? Eu posso, inclusive, fazer entregas aí horárias ou diárias, né? Terminei um item ali, entrego, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso, dependendo da necessidade do cliente, tá? De ter um determinado recurso o quanto antes possível, até mesmo antes do final da sprint. Não significa que eu terminei a sprint. Eu vou terminar a sprint dentro do time box acordado, tá? E eu vou dizer, o incremento pronto quando eu zerar o backlog da sprint, satisfazendo as condições de incremento que foi definidas lá no início da sprint, ok? Então, o que é a definição de done ou pronto? Quando o item do backlog do produto ou um incremento é descrito como pronto, todos devem entender o que o pronto significa, ou seja, todo mundo que está envolvido com o time de desenvolvimento tem que saber qual é a definição de done. Eu não posso ter um elemento do meu time que eu entendo que não está entregue. Não. Todo mundo tem que entender que, beleza, está entregue, tá? Os integrantes devem ter um entendimento compartilhado, isso é importante, ok? Eu não tenho que ter feudos ou nichos dentro do meu time que só fulano entende. Não é questão de domínio tecnológico, eu tenho que saber o que cada um está fazendo, entender também o significado, não que necessariamente eu vou fazer o trabalho de outras pessoas também, tá? Mas tem que ter essa sinergia dentro da equipe. Por isso que equipes pequenas aí de 4, no máximo 7 pessoas aí é importante.
tá? Porque é mais fácil manter essa sinergia dentro da equipe e que os pares ali, os componentes da equipe consigam entender e saber o que cada um está fazendo também, tá? A definição de pronto para o time de Scrum é usada para assegurar quando o trabalho está completado no incremento do produto, tá? Bom, pessoal, basicamente essa aí são as visões gerais, né, de alto nível aí dentro do que é o Scrum. O Scrum é só isso? Não, o Scrum não é só isso, tá, pessoal? Tem muita coisa. Aí eu posso compartilhar com vocês depois algumas literaturas que a gente pode abordar um pouquinho mais sobre o Scrum, né? A gente pode conversar um pouco mais sobre o Scrum em geral, tá? O Scrum não é só isso. Existe aí muita coisa. Deixa eu ver aqui. Não deixa nada para a última hora não, Felipe. Tudo é muito feito, tudo é muito bem planejado, né? Você planeja o que você vai executar dentro de cada uma das sprints, tá? E tudo é executado dentro do planejamento da sprint. Só que você tem uma execução de 2 a 4 semanas em cada uma das sprints. Então as pessoas se organizam, existe um plano para a execução, existe um processo que você acompanha a execução, né, através de gráficos de burn down, burn up, que eu sei quantos pontos de estimativa estão sendo executados, se a equipe está atrasada, se a equipe está adiantada, isso diariamente. Nas dailies a gente consegue ver isso e corrigir qualquer desvio que possa estar acontecendo nas últimas 24 horas. O grande barato do Scrum é essa capacidade de eu conseguir corrigir as coisas em um tempo muito curto. Então, ou seja, em 24 horas eu sei se está tendo algum desvio e vou tentar corrigir esses desvios nas próximas 24 horas, ao invés de esperar às vezes um mês, uma semana, para tomar uma decisão em cima de um desvio aí que possa estar ocasionando um desvio dentro do projeto. Tudo é muito dinâmico em relação à gestão disso aí. Evidentemente, eu preciso ter uma equipe que seja autogerenciável, uma equipe que seja madura e comprometida com o projeto para que isso possa acontecer, tá? A retro, o Eric, ocorre normalmente com a equipe de desenvolvimento, com o PO e com o Scrum Master, né, para entender o que foi de melhor, o que foi o que nem se fala o que é pior, né, sim o que tem a melhorar dentro do projeto. Vamos lá, Breno. Então só pode se ver se está claro. O foco da revisão da sprint é revisar o backlog do produto e da retrospectiva da sprint é focar num plano para melhoria. Mais ou menos. Então, qual que é a ideia da... Oi? O microfone aberto aí, gente. Deixa eu ver quem é que tá com... Tô alguém ouvindo forró aí. O que acontece? O sprint review, eu vou revisar a entrega, o incremento. Vou ver se o incremento ele foi entregue de forma correta, se os usuários chaves vão revisar o incremento, ou seja, está ok, não está ok, está atendendo, beleza, está dentro. Então, assim, é uma revisão da entrega. Esse é o sprint review ou revisão do sprint. Então, eu vou revisar o que? O incremento, o produto, o MVP, o produto de valor mínimo, né? Minimum Value Product, que eu vou estar entregando aquele MVP do final daquela sprint. E aí nisso aí vai envolver, vai evidentemente envolver aí a galera aí que está envolvida no uso do produto, que aí são quem está pagando, os usuários chaves, tá? Beleza. E aí, beleza, Eric. E aí o que acontece? A retro, não. A retro eu vou fazer uma avaliação do processo da minha equipe, como a minha equipe se comportou, o que houve, quais foram assim as atitudes que foram ok da equipe, o que foi ok nessa última sprint, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, envolvendo tecnologia, envolvendo processo, envolvendo ferramenta, envolvendo pessoas, relacionamentos também. Então todas essas dinâmicas aí. Então de fato, quando eu faço a revisão da sprint, a sprint review, eu estou focado na entrega, no incremento.
se aquilo vai atender o meu cliente, se aquilo vai gerar valor ao cliente, tanto que os representantes do cliente, além do PO, fazem parte da reunião. Já da retro, não. Da retro eu estou olhando para dentro. Estou olhando para dentro da equipe para ver como a equipe se comportou, quais foram as dificuldades que a equipe encontrou, quais foram os impedimentos que dificultaram aí a entrega, tá? Lembrando que somente o PO pode cancelar uma sprint, tá? Ou, como a gente já viu, ou se a sprint, durante a sprint, aquela sprint perdeu o sentido, ou seja, uma mudança muito radical dos requisitos, e aqueles requisitos simplesmente deixaram de ser contemplados, ou houve um erro de estimativa e o time não vai conseguir concluir aquelas entregas. Então o PO pode cancelar aquela sprint e propor uma revisão do backlog da sprint e iniciar uma nova sprint. Mas isso é muito raro. Normalmente deixa-se com que a sprint possa acontecer, tá? Normalmente, pessoal, o que acontece com os métodos ágeis ou agile? Existe uma frase clássica que é R, mas R o quanto antes possível. Por quê? Se eu tiver que errar em algum processo, em alguma tomada de decisão, eu tenho que errar o mais rápido possível para poder corrigir o mais rápido possível. Então, se eu tenho acompanhamentos diários, e aí eu vou conseguir ver que está havendo desvios diários. Ao invés de ter um acompanhamento semanal, e aí eu tenho um desvio do projeto, do tempo do projeto, por algum motivo de atraso do projeto, que eu vou ver uma semana depois que está ocasionando um atraso do projeto. Quando eu tenho uma daily, eu consigo, através de gráficos de burn down, que é onde eu vou lá marcar os pontos de, não eu, né, o Scrum Master ou o líder técnico da equipe, ele vai indicar quais pontos de esforço já foram feitos, etc. Eu vou saber se a equipe está adiantando, se a equipe está atrasando. E aí eu tomo uma decisão muito rápido nas próximas 24 horas. Então eu não deixo que os desvios comecem a se acumular. Então eu olho as últimas 24 horas e tento ajustar os problemas nas próximas 24 horas. Essa que é a ideia muito forte aí dentro do processo do Scrum, principalmente por causa das dailies e desse acompanhamento bem granular aí do desenvolvimento. Inicialmente as pessoas podem pensar de forma errônea que as coisas ficam soltas. Não ficam soltas, muito pelo contrário, tá? Você aplicando os conceitos da framework, porque isso que nós vimos aqui é só um overview do que é o Scrum propriamente dito, tá, pessoal?